E aqui pronto, agora sim. Vamos lá então. Como comentamos na aula anterior, que antes de adentrar na apostila, né, nos conceitos do círculo trigonométrico, círculo ou circunferência trigonométrica, né? Círculo está relacionado aos ângulos, né? Circunferência ao comprimento de arcos, né? Aí nós criamos até uma introduçãozinha, né? Qual a diferença entre círculo e circunferência, né? O círculo ele leva o conceito de área, né? Dados centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, milímetros quadrados é a parte interna preenchida, né? Exemplo, uma moeda, né? Como a gente viu na aula anterior, né? Deixa assim. Então o círculo é preenchido, está falando de espaço, superfície. Tá? E a área do círculo é dada por π vezes r ao quadrado, né? Em relação ao matemático Pierre de Fermat. Em contrapartida, a circunferência é um conceito de distância, é só a borda, né, da circunferência do objeto circular, né? Trata-se da borda. A borda da pizza é uma circunferência. Por exemplo, um anel, né? Porque falamos apenas do contorno, né? Aí comentamos que, inclusive, o π, o número irracional π, ele vem da divisão do comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro. Né? Se fizer isso com qualquer circunferência, a gente tem encontro o diâmetro. Perfeito. Então, assim, o que foi feito, então? Aqui a gente faz um... Se a gente quer descobrir justamente o comprimento da circunferência, a gente faz uma readequação, né? Comprimento por diâmetro é igual a π, só invertemos os lados. Então, esse diâmetro que está dividindo, ele foi multiplicando. Comprimento dado, π vezes o diâmetro. Né? Como o diâmetro, um diâmetro, equivale a 2 raios, né? A medida do raio é justamente do centro até a borda, né? Como a gente está falando... Acho que eu vou fazer assim, ó. Bom. Quero mexer este. Aí. Pronto, a gente tem a medida do raio e do diâmetro agora, né? O raio pega o ponto central até a borda e o diâmetro corta toda... São 2 raios, né? No fim das contas. Né? Ele vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro. Então, substituindo, né, o diâmetro por 2 raios, nós encontramos a expressão do comprimento da circunferência, 2πr. Né? Então, quando a gente estiver falando em área de superfície, a gente vai usar essa expressão. E quando estivermos falando de comprimento, né, falaremos de medida de distância, né? Tá bom? Selecionei alguns exercícios para hoje. Oi? Só um minutinho. Selecionei os exercícios, vou puxar aqui.
pra gente ir resolvendo. Deixa eu ver. Ah, tá. Vou pegar a questão. Área e comprimento objetos circulares, né? Pronto. Considera um quadrado com lado 15 centímetros inscrito em uma circunferência, né? Então a gente vai ter um quadrado dentro de uma circunferência de lado 15 centímetros, né? Considerando π igual a 3,14 e raiz de 2 igual a 1,41, determine a medida aproximada do comprimento da circunferência com o arredondamento de uma casa decimal. Muito bem. Então, o primeiro passo aqui é a gente entender o que está acontecendo, né? Eu vou tentar inserir o desenho, né? Vou deixar só a borda, porque é o que nos interessa. E aqui nós temos um quadrado inscrito nessa circunferência. E esse quadrado, ele tem lado 15 centímetros. Cadê texto? Não sei se é esse mesmo. Tá. Ele quer saber justamente o comprimento da circunferência, né? Ele quer saber essa borda vermelha. Mas o que a gente pode considerar aqui? A gente tem um quadrado, e esse quadrado tem uma diagonal. Ok. Tá mais grosso. Pronto. E essa diagonal é justamente a medida de quem? É a medida do diâmetro da circunferência, né? Sendo assim, a gente tem um... A gente tem justamente um diâmetro. Como é que a gente descobre essa medida agora, né? Bom, vamos lá. Meu monitor apagou, ligou. Aí voltou. Aqui, pronto. Pronto. Pelo teorema
de Pitágoras, nós temos aqui, quando a gente corta esse quadrado, a gente tem uma diagonal. E essa diagonal forma dois triângulos retângulos, né? E essa diagonal a gente chama de hipotenusa, né? Para o quadrado. A hipotenusa ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, é a soma dos quadrados catetos. É igual a hipotenusa, certo? Essa hipotenusa, no caso, vai ser o nosso diâmetro, a nossa diagonal do quadrado. Então vamos representar para a letra D mesmo. Porque estamos falando da diagonal, né? Os catetos são os lados do quadrado. Esses lados do quadrado medem 15, né? Então é 15 ao quadrado. Vai. Mais 15 ao quadrado. Certo? 15 quadrado equivale a 225. Creio. 225. Então, 225. 225. Somando. 225 mais 225. 450. Aqui falou para usar raiz de 2 como 1,41. Mas como a gente faz a calculadora direto, a gente pode simplesmente aplicar a raiz desse número. Pelo seguinte, esse d está ao quadrado. Esse quadrado ele sai daqui e vem para o outro lado como? Ele vem como raiz, né? Então, esse quadrado some. Raiz de 450. Ok? A gente pode simplesmente aplicar a raiz desse valor mesmo, direto. 21,21. Tá, vamos usar esse valor aproximado então. O diâmetro equivale a 21,21. Certo? Porque olha só, essa raiz de 450, quando a gente decompõe ela, a gente chega a 15 a raiz de 2. Por quê? Porque aqui a gente tem 15 mais 15, né? A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2, sempre. Se o lado mede 10, a diagonal vai ficar 10 raiz de 2. Olha só, quando a gente decompõe esse 450, o que é decompor? Dividir ele em números primos, né? Por exemplo, vamos lá, vamos inserir uma tabelinha aqui. Assim. Uh, 450. Gente. Ah, não tá aparecendo aqui, né? Por isso. Tô digitando, não tá aparecendo. Aí vamos começando a decompor esse número, né? 450 por 2, 225. Aí a gente só consegue dividir agora por 5, né? Por 3 também dá. Mas como o final é 5, dá para dividir por 5. A ordem não importa, na verdade. Né? Aí o que nós temos? Dividiu por 2 e dividiu por 5. 45. Vamos dividir por 5 novamente, né?
equivale a 9. 9 só divide por 3. Que dá 3. Dividiu 3 por 3 vai dar 1. Então, isso aqui é igual, olha só, 2 vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, a raiz de 450 é este produto, certo? Certo. Deixa eu apagar aqui. Opa, pronto. Aí o que acontece aqui? Quem está ao quadrado vai cortar com a raiz que está fora. Então, olha só, quem está ao quadrado vai sair. O 5 vai sair. E o 3 vai sair. E a raiz vai ficar. Aliás, o número 2 vai ficar. Então, a gente tem 5 vezes 3 raiz de 2. Ou seja, 15 raiz de 2. Esse é o valor da diagonal, que aproximadamente é 21,21. Só que o exercício falou para usar a aproximação de raiz de 2 1,41, né? Porque olha só, raiz de 2, ela continua, ela falou para usar só duas casas, beleza. Então 1,41 vezes 15 dá 21,15. Então vamos usar esse valor mesmo, tá? 21,15, o que o exercício recomenda. Esse diâmetro ele tem uma distância, né? Se eu vou até grifar porque ele é importante. Se o lado do quadrado mede 15, a sua diagonal é 15 centímetros, a sua diagonal mede 21,15. Né? Ok. Agora o que a gente faz? Vamos pegar a equação da circunferência. Dois πr, né? Mas eu tenho o valor do diâmetro, né? Ou eu divido isso aqui por 2 e calculo dessa forma, ou simplesmente a gente usa outra relação. Do comprimento é o diâmetro vezes o raio, vezes o π. Também vai dar certo. Tá? Então olha só, o diâmetro 21,15, π 3,14. É exatamente a recomendação do valor de π que ele dá. Fazendo essa multiplicação, 66,411 centímetros. Só que aqui ele fala para usar, determine a medida aproximada do comprimento da circunferência com arredondamento de uma casa decimal. Se é uma casa decimal, a gente vai pegar esse valor e deixar uma casa só decimal. Comprimento então é 66,4 centímetros. Essa é a nossa resposta final. Por que que ficou 4? Porque a gente analisa a segunda casa. Se ela for maior que 5, a gente arredondaria para 5 aqui. Como ela é menor que 5, ela mantém 4. Se ela é igual a 5, olha a terceira. Aí a terceira vai falar a mesma coisa. Se essa terceira for maior que 5, arredonda o 5, vira 6. E essa primeira casa decimal vira 5. Por exemplo, estou falando assim. Se aqui for 6, o arredondamento
ele vai para 66,5. Agora, se aqui for 5 e continuar 1 ali na terceira, continua 4. Agora, se for 5 por um número maior que 4, 5, 8, essa terceira casa é maior que 5. Então, isso aqui vai arredondar a segunda, que porventura vai arredondar a primeira. Tá? Como é 411, então mantém 66,4. Essa é uma técnica de arredondamento. Tá bom? Tem mais um exercício aqui. Vou pegar ele. Exercício legal. 2. Considerando que a pizza tradicional grande possui 35 centímetros de raio e uma pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros. Determine a diferença entre a área das duas pizzas, ou seja, a gente pode pensar assim, ó. Nós temos duas circunferências, dois círculos, né? Vamos lá. A maior de 35 e uma menor dentro dela, né? De 25 centímetros. Por que eu vou fazer assim? Porque quer saber justamente a diferença entre elas, né? Então que a gente tem dois raios, né? No fim das contas a gente tem uma sobre a outra. E essa borda... Eita, peraí. E essa crosta vermelha que é a diferença entre as áreas. Então a gente vai ter duas áreas aqui. Né? Deixa eu... Assim e assim. Vamos inserir os dois raios, né? Uma tem raio 25 e a outra tem raio... Aliás, essa maior tem 35 e a outra tem... Tem 25, né? Então aqui a gente tem duas áreas, né? A área com raio 25 e a área com raio 35. Ok? Sendo assim, vamos escrever a expressão geral, né? A área é π r ao quadrado. Aqui necessariamente quando a gente fala de área, a gente envolve a variável raio, né? Não diâmetro. Né? Quando a gente vai calcular o comprimento da circunferência, aí a gente pode trabalhar ou com diâmetro ou com raio, né? Aí indiferente. Tá. Então a gente vai calcular com raio 25 e com raio 35. Né? Com raio 25 vai ficar 25 quadrado e com raio 35 ao quadrado, né? Ok. 25 ao quadrado é 625, né? Isso.
625 vezes π. 3,14. Ok. Vezes 3,14. 1962,25 centímetros quadrados. Essa é a área da pizza pequena, né? Centímetros quadrados. Para 35, 3,14 vezes 35 ao quadrado. 1225. Vezes 3,14. 3.846,25. 0,50, né? É. Centímetros quadrados. Pronto, a gente descobriu a área das duas, né? Mas ele quer saber o quê? Ele quer saber a diferença entre a área das duas pizzas, ou seja, a área 35 menos a área 25. Que é o que justamente vem a mais na pizza de 35 em comparação com a de 25, né? Na pizza grande em relação à pizza pequena, né? Então, só pegar os valores: 3.846,5 menos 1.962,5. Aí nós vamos ter justamente a diferença, que é 1.884. Essa é o que vem a mais, né? Diferença entre as áreas. Centímetros quadrados, né? Então é isso que vem a mais, né? Isso aqui pra gente ter uma noção. Se for transformar isso aqui em metro quadrado, a gente divide por 1000, dá 1,8 metro quadrado. Dá quase 2 metros quadrados de pizza, diferença, né? É isso mesmo, produção? Cm quadrado para metro quadrado. Bom dia, prof. Bom? É isso mesmo. Não, divide por 10.000. Porque, tá certo. Porque centímetro é a centésima parte de metro. E como está o quadrado, divide por 10.000. É 0,18 metros quadrados, né? Mas assim, para vocês terem uma ideia. Divide isso aqui por 10.000 é 0, tá certo, por 10, tá certo. 0,18 metro quadrado, né? A pizza comum de metro, né, tem 1 metro, só que esse 1 metro é de comprimento, né? Não é isso? Só que ela tem 20 centímetros de largura. Ela é um retângulo, né? Então olha só, essa diferença aqui vai dar justamente uma pizza de metro, a diferença. Porque a gente tem 1 metro por 20 centímetros aqui. 1 metro por 20 centímetros de largura. E essa área daí é base vezes altura.
Só que a base é 1 metro e a altura é 20 centímetros. Só que eu não posso usar 20. Eu tenho que transformar isso em metro também. 0,20. Porque daí eu tenho a medida em metros quadrados. Certo? Então 1 vezes 0,20 é o próprio 0,20. Só que metro quadrado. Então, para você ter uma ideia, a diferença entre a pizza grande e a pizza pequena é aproximadamente, ó, 0,18 aqui deu 0,20, né? É aproximadamente uma pizza, outra pizza de 1 metro. A famosa que a gente conhece, né? Então, assim, parece pouco 0,18, né? Só que é metro quadrado. Aí ele fala pizza de metro, mas na verdade o comprimento dela é 1 metro. Ok? Beleza? Eu não tô vendo o... Ah, tá, agora eu tô. Beleza. Então, aqui para fixar, conceito de área, né? E o conceito de comprimento. Vou trazer, eu posso até deixar aqui outros exercícios para a gente resolver na próxima aula daí. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Questão 3. Determine a medida do raio de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Use π igual a 3,14. Ok. Questão 4. Vou colocar aqui uma pista de atletismo de forma circular e diâmetro médio 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 km diariamente. Determine o número mínimo de voltas que ele precisa, que ele deve dar nessa pista a cada dia. Mais uma. Opa. Deixa eu botar 5 primeiro. O trabalhador gasta 3 horas para limpar um terreno circular. Eu vou fazer assim, eu vou dar um print e vou jogar lá no grupo, fica mais fácil, não precisa copiar daí. Tá bom? Vou ser só essas 3 mesmo. Aí na próxima aula a gente confere, corrige esses exercícios. Ok. Tá bom? Vou dar um print Tá aqui bom. e vou colar lá direto no grupo. Ok. Acho que é mais fácil, né? Aham. Tudo bem. Tá ali. Chegou pra ti? Sim. Beleza, então. No mais é isto.